Olá, galerinha, tudo bem? Bom, na aula de ciências a gente vai falar sobre os micro-organismos, tá? Eu vou lendo o textinho com vocês, tá? Vocês podem acompanhar a leitura por aqui, ou vocês podem acompanhar também no slide que vocês já têm lá no mural da plataforma, certo? Então, o que é o micro-organismo, tá? Quando o pai, a mãe, ou até mesmo a gente que é professor já comentou, né? Não bota a mão suja na boca, porque tu vai criar bichinhos quando a gente fala mais para os mais novos, né? Vai botar o bichinho ruim na barriga. Esses bichinhos ruins que a gente fala são algumas bactérias. E essas bactérias, elas são então classificadas como micro-organismos, tá? Então vamos lá, saber um pouquinho o que significa isso aí para nós, tá? No nosso dia a dia depois. Então, os micro-organismos são os menores seres vivos da Terra. São seres tão pequenos que só podem ser vistos com a ajuda de um aparelho especial, o microscópio, tá? Então, essa imagem do desenho que aparece embaixo do professor, tá? É um dos modelos que existem, tá? Os micro-organismos encontram-se em diferentes ambientes, no solo, no ar, na água e até mesmo no interior do nosso corpo. É isso aí, tá? Dentro do nosso corpo também, tá? Entre esses pequenos seres podemos citar as bactérias, algumas espécies de fungos, os protozoários e os vírus, certo? Então, o primeiro ali que a gente vai citar agora são as bactérias, né? Tão conhecidas bactérias que a gente fala no nosso dia a dia, tá? As bactérias são organismos unicelulares e algumas delas podem viver em ambientes sem ar, embora possam ser causadas ou causadoras, né, de doenças. São as bactérias as grandes responsáveis pela decomposição dos seres mortos. No organismo humano, certos tipos de bactérias atuam no nosso intestino, tá? Ajudando e absorver melhor os alimentos e deixando o corpo em equilíbrio. Então, elas que são responsáveis na fabricação de algumas proteínas ali para aquele momento que a gente ingeriu o nosso alimento vai se transformando, né, em energia para o nosso corpo, né, e aquilo que a gente não necessita a gente descarta pela urina ou pelas fezes, tá? No momento que a gente está expelindo, né, o resto de alimentos que a gente não necessita, né, as impurezas do nosso corpo interno, sai por ali, sai pela urina e sai pelas fezes, tá? Vamos lá. O ser humano também se aproveita da ação das bactérias em sua alimentação. Para fazer queijo, por exemplo, é necessária a participação de um tipo de bactéria chamado lactobacilo, tá? A gente tem, além dos queijos, algumas fermentações químicas que a gente toma, né, em comum. O mais conhecido, né, da minha geração, eu acho que alguém já viu, já experimentou, viu que é maravilhoso o sabor, são o Yakult, né? Hoje tem outros similares, tem outras marcas, né, que fabricam mesmo lactobacilo, né? Então a gente tem, né? Ele é bom para equilibrar, né, as nossas energias aí internas, tá? Fungos agora. Alguns fungos que podem ser vistos a olho nu, né, é quando a gente pode enxergar, né, o que está ao nosso alcance da visão. Isso significa a palavra a olho nu, tá? São o bolor do pão, os cogumelos e o mofo. A maioria deles contém substâncias tóxicas, certo? Por isso, não devem ser ingeridos. Esses alimentos que a gente pega um alimento que está mofado, estragado por fora, que aparece aquela película ali, né? São mofo, né? São as bactérias que podem danificar o nosso organismo se forem ingeridos, tá? Então a gente não recomenda, nem os médicos não recomendam, então isso não pode. Então, um alimento estragado, descarta. Eu vou tirar essa partezinha que estragou. Não, porque ele pode estar contaminado por dentro também. Então, um alimento que está mofado,
estragado, né, machucadinho que a gente chama, o alimento todo pode estar infestado dessas bactérias, então a gente tem que descartá-las, certo? Continuando. No entanto, os fungos podem também, em alguns casos, ser usados na fabricação de alimentos e medicamentos, pois eles são extraídas substâncias para essa finalidade. A penicilina é um exemplo conhecido desse uso. Há alguns fungos comestíveis, como os champignons. Eles servem também para produzir o fermento usado em pães e no fermento de bebidas, tá? Protozoários agora, né? Um dos últimos assuntos aí, tá? Que é o próximo slide aí, ó, tá? Esses vermelhinhos ali, laranja. São seres vivos constituídos de uma única célula e a maioria deles é microscópia. Os protozoários podem habitar animais e vegetais, além de viver na água e no solo. A forma desses animais é muito variável. Seu corpo é pouco rígido e serve para se locomover e obter alimentos. Alguns protozoários são capazes de realizar todas as funções necessárias à vida, tais como alimentação, respiração, reprodução, excreção e locomoção. Muitas doenças são causadas por protozoários, como a doença de Chagas e a malária, tá? Então, este é uma bactéria, né, chamada de protozoário, que ele pode acontecer isso. Ali embaixo tem algumas informações dele que vocês vão lendo depois, tá? Os vírus, né, que agora está muito em alta, é uma coisa que a gente escuta muito constantemente, principalmente do vírus do coronavírus, né? A gente sabe que ele é um vírus que ataca a parte do pulmão e dá bastante problemas respiratórios, né? Então eu não vou estar entrando nessa parte mais química, porque se não é uma coisa que cabe a gente, mas ou científica ou médica, tá? Mas assim, a gente tem que ter esses cuidados com os vírus também, certo? Então vamos lá. Os vírus são seres microscópios que podem se reproduzir em outro corpo de maneira rápida e assustadora. Também podem infectar bactérias, plantas, animais e, quando se instalam no organismo humano, podem ocasionar muitos tipos de doenças, com várias formas de transmissão, tá? Neste caso, tá? A gente também pode vê-las, tem aquelas que são perigosas, mas tem aqueles vírus que a gente pode controlar com alguma medicação, como é o caso da gripe, tá? Então vamos lá. Alguns tipos de doenças mais comuns que os vírus podem causar ao ser humano são gripe, febre amarela, dengue e AIDS, áreas em que muitas pessoas ou animais vivem próximos, facilitam a propagação de um vírus como o da gripe. Tá? A gente sabe que está gripado pelos sintomas que a gente já sabe que é uma gripe, mas em tempos de pandemia, como a gente está vivendo, todo cuidado é essencial, certo? Para não precisar contrair este vírus do coronavírus, tá? Tanto ele como de outros também. É ter uma saúde tranquila, é respeitar a forma de higienização dentro de casa, fora de casa, né? O que a gente tem que proceder. E assim com a gripe também, certo? Então está aí explicadinho para vocês. Qualquer dúvida a gente está no grupo do WhatsApp, então a gente tira algumas dúvidas lá também se surgirem, certo? Então relembrando, micro-organismos, a gente enxerga? Não. Conseguimos enxergar a olho nu? Não, porque eles são micro, tá? O próprio nome já diz, né? Micro-organismo. Como é que eu vou identificá-los? Como eu vou enxergá-los? É através do microscópio. Aonde eu posso encontrar? Posso encontrar nas escolas que tem um laboratório de ciências, né? Todo laboratório de ciência escolar tem um microscópio. Laboratórios médicos, farmacêuticos,
de universidades, de pesquisas, né? Enfim, toda aquela parte de estudo para saber qual é a origem, o que eu posso utilizar para converter esse problema de uma bactéria perigosa para melhor, né, para nossa saúde, né? Falamos das bactérias. As bactérias são as mais comuns que a gente possui, né? Nós temos no nosso organismo, a gente tem ela fora do ambiente, tá? Fora do nosso corpo. Fungos. Fungos, onde é que a gente pode encontrar? Né? Vocês podem fazer uma experiência de deixar um pão, uma fatia de pão, mais de 7 dias. Né? Deixa ali, vai observando. Né? Se tu observar que passou de 7 dias a 8 ou 9 dias, o pão começa a aparecer cores. E essas cores são então os fungos. Posso comer um pão desse? Não, não posso comer, porque isso aí, esses fungos, ingerindo ele, vai dar problemas na nosso organismo, tá? Protozoários, eles estão localizados no corpo da gente, na água, em qualquer lugar, tá? São saudáveis? São bons para nós? Nem tudo é, tá? Nem todos os protozoários podem ser de benefício ao nosso organismo, outros não, tá? Vírus. Tem números de vírus que a gente conhece, alguns já há muito tempo não circulam mais. O mais comum é o vírus da gripe, que a gente não vê, né? A gente não enxerga, mas quando está resfriado a gente sabe, ou gripado a gente percebe os sintomas. Certo? A princípio é isso e até a próxima aula.